Olá, turma, com vocês aqui, professor Lisão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre imunidade. Tem um aluno meu que estava com gripe semana passada, o Ivair, e aí ele foi correndo domingo. Eu falei, não era para você correr, porque a sua imunidade já está baixa, porque você está meio gripado. E aí você correu, ainda ele fez 12 quilômetros, eu falei, de jeito nenhum. Aí ele falou, não, foi legal. Eu falei, legal? Como é que foi a sua corrida? Ah, teve um momento que eu tive que parar. Beleza, e depois, quando chegou na sua casa, o que aconteceu? Aí ele falou assim: cheguei em casa, deitei, tomei banho, deitei no sofá, comi, né? Deitei no sofá, passei mal, tive que ir para o hospital, porque estava bem ruim. Injeção e todos aqueles processos. Então aí vocês estão vendo a função imune, que é o que nós temos uma proteção no corpo. Então aí vocês estão vendo em vermelho treino moderado e em azul treino intenso. Então essa região de cima aqui, ó, é a parte de imunidade, que a imunidade está alta. Essa parte de baixo aqui é onde a imunidade está mais baixa. Então eu coloquei aqui repouso, treino, e aqui repouso pós-treino. Então vocês estão vendo a linha azul, que é o treino intenso, e a linha vermelha, que é o treino menos intenso. E como a imunidade se dá também? A imunidade se dá também, ela pode cair pelo fato de falta de sono, alimentação precária, essas dietas restritivas, estresse, hormônios, problemas hormonais que eles estão desalinhados, o próprio exercício, né? E a parte da nutrição mesmo, que você faz essas restrições e come comidas não apropriadas. E por que a imunidade cai pós-exercício? Ela cai de várias formas. A própria higiene já é uma proteção contra a imunidade. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? O que acontece? Como eu falei para vocês, o azul é o treino intenso e o vermelho é o treino moderado. Então, se você fizer um treino moderado, correto? Então, eu vou dar o exemplo do meu aluno, por exemplo. Para ele, 12 quilômetros, que ele está acostumado a correr, na normalidade do corpo dele, tranquilo. Mas, por exemplo, domingo a imunidade dele já estava ruim. Então, ela baixou. Então, vamos aqui. Então, toda vez que você faz um estímulo, que é o repouso, toda vez que você dá um estímulo, tá? Está fazendo exercício, no caso, a sua imunidade sobe. Mas logo após, a imunidade cai. Se você faz um treino moderado, a imunidade ela cai aqui em cima, você está dentro da proteção. Se você faz um treino intenso, a imunidade, quando você acabar o treino, ela cai e ela vem para a linha de supressão, que a gente chama de da linha de imunidade de supressão, tá? Então, qualquer coisa que passar uma barata perto de você, você já pega a gripe da barata, ok? Porque o treinamento foi muito intenso. E por que isso pode acontecer? Porque justamente isso, treino prolongado, cargas elevadas, tempo de duração muito alto. E aí esse é só para o processo de exercício, quando você faz o treinamento intenso. Aí eu vou mostrar outra folha, que é o treino moderado. O que acontece com o treino moderado? Também pode dar supressão? Pode. Aí quando você está sobre o déficit alimentar, correto? Sono, tá? Então o treino moderado também ele pode ser cair abaixo da linha de supressão. Por quê? Quando você está sobre essas restrições. Quando você não come, você não come carboidrato, você não tem produção de insulina. Então nós temos aí os linfócitos, que são as células de defesa do corpo, tá? E essa célula, ela tem receptores para poder fazer essa defesa. Então, receptores para levar adrenalina e também o cortisol, tá? Para simplificar, quando a função imune entra, né, a função imune abaixa, ela entra na linha da imunossupressão, como vocês estão vendo aqui, ok? Então, você fica na linha da imunossupressão. Esse tempo, ele é perigoso. Então, vocês podem ver aí, que eu marquei aqui, ó, de 30 a 72 horas. Dependendo do tipo de treinamento que for para imune, ela pode ficar 24 horas abaixo da linha de supressão. E quanto mais tempo ela fica abaixo da linha de supressão, mais perigo você tem de pegar mais doenças graves. Então é necessário ter uma dieta bem balanceada, porque os hormônios ficam em níveis adequados. Então, por exemplo, se você não come carboidrato, você não tem produção de insulina.
Você entendeu? E aí, se você não tem produção de insulina, as adrenalinas também estão com problema, tá? O cortisol também está com problema. Então, o cortisol é um hormônio catabólico. Então, o catabólico, quando o cortisol está no alto, a insulina e a adrenalina está para baixo. Quando a insulina e a adrenalina está para cima, o cortisol está para baixo. Então, é um processo de combinação. Então, quando vocês estiverem com a imunidade baixa, tem que evitar treinos de alta intensidade, sobrecargas altas, duração alta. Pode fazer treino? Pode, mas com intensidade moderada. Desde que vocês não tenham